Então, gente, mais um dia que Mauro Cid para falar. Será que ele vai contar a verdade? Será que ele vai abrir o jogo? Ou será que ele só está ali para atrapalhar mais um bocado a vida de todo mundo? Da Polícia Federal. Vamos ouvir o que é a repórter. Um novo depoimento à PF, que estava marcado para começar às 3 horas da tarde. Um depoimento que foi marcado após o indiciamento do inquérito que apontou a suposta responsabilidade de 37 autoridades na tentativa ocorrido após a participação dele naquela que é a principal investigação com o envolvimento do tenente-coronel Mauro Cid. Tem mais um detalhe que é importante lembrar. Esse indiciamento foi concluído no mês passado, nós tivemos acesso a todas as informações, são quase 900 páginas de inquérito. Apenas uma parte foi mantida em sigilo pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é justamente a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Quando levantou o sigilo de todo o resto, o ministro Alexandre de Moraes, ele destacou que tinha diligências ainda em andamento em outras situações e procedimentos que estavam tramitando na Polícia Federal. Esses procedimentos que sempre tramitam sob sigilo e que, por conta disso, apesar da conclusão do inquérito no que diz respeito à tentativa do golpe de Estado, ele iria manter a delação de Mauro Cid com este sigilo. Eu vou chamar o Otávio, porque Guedinho, a Isa falou que o Mauro Cid chegou acompanhado pelos advogados. Lembrando que o Dr. César Bittencourt deu uma entrevista recente aqui no Estúdio I, em que ele foi e voltou, né? Porque a gente perguntou para ele a respeito da ciência, se o ex-presidente Bolsonaro tinha ciência do golpe, do plano de execução que a APF relata no inquérito de apuração, né, do golpe. E ele disse que sim, e depois ele volta e diz que não. E agora então vamos ouvir o mestre. Então eu também acho que, o mestre pelas dos informações que eu tenho amarelões. acompanhado, ele Diga pode aí, ser Otávio. chamado, pode Fala, ser chamado a Guedinho, explicar isso. diga tudo, conta-me tudo, não me esconda-me nada, Guedinho. Tu é bom, tu é um menino maneiro, ó. Não esquece do amarelão não, hein. Tem que botar amarelão no final, hein. Vai. Pois é, Sadir. A gente faz comentários assim aqui em cima do que foi divulgado, né? Do que a gente teve acesso, do que a gente conversa. Tem informações em off e tem o que é divulgado. A grande dúvida que fica é se o Cid está fazendo delação ou está cometendo obstrução de justiça. Porque se a história do Punhal Verde, se a história mais aguda desse golpe, que era o assassinato do Alexandre de Moraes, o assassinato do presidente da República e o assassinato do vice-presidente Lula e Alckmin, se ele escondeu isso, o nome é obstrução de justiça. Ele tem que responder também por esse crime, além de perder todos os benefícios da delação, aliás, que são bem generosos. Os benefícios da delação são bem generosos. Naquele áudio que vazou para a revista Veja, que a revista Veja publicou, ele diz que conseguiu perdão para os familiares, seu pai e sua esposa, e ele próprio teria conseguido que o tempo em que ficou com medidas cautelares, como a tornozeleira, já contaria para o total da pena. Então ele ficaria no máximo 2 anos na tranca. É um super acordo, Então temos que esperar e entender. Porque se o Cid escondeu o plano mais agudo dessa tentativa de golpe, ele agiu para proteger Bolsonaro e Braga Neto, que aliás eu também não entendo, conversando também aqui na Câmara, no Senado, eu pergunto isso, vocês entendem por que o Braga Neto não está preso e o Mário Fernandes está preso? Não entendo também essa questão. Aqui, muita gente impressionou muito os parlamentares, essa tentativa de golpe. Acreditam que a ideia de anistia foi sepultada e já está sob 7 palmos de terra, que nesse momento não há condições, mas a gente sabe que cenários mudam, então não é nada definitivo, mas perdeu muita força. Então esses são meus pontos. Se Mauro Cid fez delação ou obstrução de justiça, por que ele consegue, depois, até esse áudio mesmo era para ter vazado, era para ter derrubado a delação dele, e não foi.
Então há um grande interesse em manter essa delação do Mauro Cid. Por que Braga Neto não está preso? Braga Neto é fundamental, não haveria golpe sem Braga Neto, como não haveria também sem Mário Fernandes. E aí entra a minha opinião, não haveria sem Jair Messias Bolsonaro. Interessante porque o advogado do general Mário Fernandes era o advogado do Braga Neto. Então, ele deixa a defesa do Braga Neto, teve ali um racha na sociedade, ele sai, Braga Neto fica com outro advogado e ele segue para a defesa do Mário Sérgio. Essas informações são importantes, elas parecem detalhes, mas elas não são. Depois, quando a gente olha o mosaico. Tive a questão do plano punhal verde e amarelo. Então agora, nesse depoimento de hoje, com certeza ele vai ter que dar mais detalhes do que ele disse lá na audiência com o Alexandre de Moraes, Andréia. E, Guedinho, o plano é plano, punhal, verde e amarelo. Como disse o Valdo agora, o Valdo coloca as duas cores, o Guedinho tem uma coisa contra o amarelo, a gente vai descobrir isso depois. Apesar de ser um plano de amarelões. Boa. Agora, tem um